happened to my sweet girl, huh? She's gone. No, please. You're not well. Let go of me. I can't handle this. I can't. I'm the Swan Queen. You're the one who never left the court. Oi, eu sou o Igor. E eu sou Colom, e esse é o Plotcast, nosso estudo compartilhado de roteiro, que nós subimos aqui para que você nos acompanhe nessa jornada de aprendizagem do roteiro, não é mesmo? Sim, e eu, assim como Nina, também só quero ser perfeita. Mas você é perfeita aos olhos do pai. Entre o cisne branco e o cisne negro, eu sou o patinho feio. Ah, Eu sou a fucking cisne latina. eu tinha notado, ó, que eu queria ser a Beth McIntyre, a Winona, que ela é maravilhosa nesse filme. Que eu já usei falada. Eu também tenho falada, mas esse eu não vou Ah, botar direito. essa joia. E esse é o pior de todos que eu tinha notado, que é eu também já mas não dá direito. Que é mentira, obviamente. Nossa, que desespero. Mas tá bom. E hoje a gente vai falar do melhor filme já feito na história de todos os filmes. Cisne Negro, Black Swan, de 2010. I had the craziest dream last night. I was dancing the White Swan. It was different choreography, though. It was more like the Bolshois. It was the prologue, when Rothbard cast his spell. Pra mim, tem gente que não acha, né, filme de terror, mas acho que é um filme de terror. E eu tenho dificuldade de chamar filme de suspense, porque eu acho que tem a ver com o preconceito que as pessoas têm de chamar os filmes de terror de filme de terror. Mas enfim, é um filme de 2010, dirigido pelo Darren Aronofsky, tem 108 minutos. O roteiro que a gente pegou tem 112 páginas. É o primeiro filme que a gente está trazendo aqui que quem escreve não é quem dirigiu. Foram três roteiristas. Um é Mark Heyman, que fez o Boogeyman, que saiu ano passado, eu acho, com a Sophie Thatcher. O André Hines, que, pelo que eu vi, só escreveu esse. E o John J. McLaughlin, que escreveu muita série e escreveu também o filme do Hitchcock, que teve há uns anos atrás. E sim, três homens escrevendo sobre uma mulher enlouquecendo. Mas tá tudo bem. E Cisne Negro concorreu ao Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor fotografia, melhor montagem e ganhou o Oscar de melhor atriz com a Natalie Portman. No elenco também tem Emma Kunis, Vicente Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder, que está maravilhosa. Eu acho que ela estava voltando às telas depois daquele episódio lá de Kleptomania. E é isso, o roteiro que a gente pegou é de janeiro de 2010. É bonitinho que ele tem várias versões, né, de tratamento na capa. Acho que usaram Final Draft. Tem uns asteriscos do lado do que foi mudado, assim, da versão anterior. É fofo de ver isso. E aí, por curiosidade, é uma versão do roteiro de quando as filmagens já tinham começado. Que eu vi que as filmagens começaram no finalzinho de 2009. E esse roteiro é do começo de 2010, de janeiro de 2010. Então já tinham começado a fazer alguma coisa do filme. Colom, como foi seu primeiro contato e qual é a sua relação com Cisne Negro? Eu tava tentando lembrar a vez que eu assisti. Eu acho que eu só assisti uma vez, de uma forma irregular, vamos dizer assim. Eu não sei, tava no computador do marido da minha mãe. Ele tinha vários filmes. Aí eu coloquei esse, não sei por quê. E eu amei. Lá atrás, realmente eu acho que foi meio que quando saiu mesmo. Eu tô lembrando do apartamento que eu tava. Lembro que eu discutia com as pessoas se era algo psicológico ou se de fato tinha acontecido na realidade, se, assim, uma possessão, né? Eu acho que esse é um dos motivos que as pessoas não consideram terror. Não só porque não tem cenas de susto muito explícitas, assim, ou porque as cenas de terror elas se resolvem meio rápidas, elas não são o objetivo, tipo o filme A Freira, que o objetivo é a cada 5 segundos constrói alguma coisa para te dar um susto no final dessa construção. E esse não, então ela se vê muito, mas mesmo assim é algo que ela vai se colocando na Terra de novo, né? Ela não fica louca de imediato e entra, né, num turbilhão tirando aquilo do final, né? Porque a única coisa que ela faz de muito louca é aquilo do final. Então, eu acho que talvez seja por isso que as pessoas não consideram terror.
Também vi muito de body horror e vi que tem muito em comum com a substância. Você achou isso também? Achei também. Eu acho que pensando, assim, depois que eu assisti a Substância, eu acho que eu cheguei a pensar em uma associação ou outra, assim, mas acho que lendo ficou mais forte isso, assim. É um filme que eu amo, assim, acho que é. Quando eu tenho que responder qual é o meu filme favorito, eu respondo esse. Eu sei que tem muitas questões, o Aronofsky, né? Tem algumas acusações de plágio também, que ele diz que é homenagem, né, pra Perfect Blue também, aquele anime que tem bastante cena que são bem semelhantes, para colocar de uma maneira educada. E o Aronofsky também é problemático, né? Enfim. Mas eu amo esse filme e eu acho que é um dos meus filmes favoritos da vida. E eu lembro de ver no cinema, eu tava muito afim de ver. Vi com um amigo meu, Bruno, do colégio, e a gente já tinha Abraço, saído do Bruno. colégio. Beijo pro Bruno, não sei se ele vai escutar isso aqui, mas vou mandar pra ele. A gente tava muito animado pra ver, a gente tava fazendo um curso de férias de cinema, e aí uma mulher no curso falou do final e a gente ficou puto. E aí mesmo assim a gente foi ver animado. E eu lembro que no final, quando entra aquela tela branca e tal, que no roteiro é até diferente, né? No roteiro tá em silêncio e escurece tudo. E no filme é barulho de aplauso e fica tudo branco. E aí no sinal eu lembro da gente ter ficado meio extasiado, assim, e eu lembro de virar pra ele e falar, eu não lembro se foi ele que falou isso, mas a sensação foi a mesma de virar e falar, acho que esse é o melhor filme que eu já vi na minha vida. E tá bom que a gente tinha menos repertório e tal, mas foi muito impactante pra mim e eu gosto muito desse filme. Ah, independente de qualquer coisa, independente do repertório, eu acho que não é um filme qualquer para você dizer que é o melhor filme. Realmente, ele é um filme muito bom mesmo. Então, Muito bom, muito bom. pode continuar sendo o melhor filme da sua vida até agora. Yes. I didn't mean to do Swan Queen. Well, I'll be home soon. I just wanted to let you know. I love you too. E falando da substância e entrando já no tema, eu acho que é o mesmo tema. E é quase a mesma coisa, porque, pensando em camadas. O mesmo tema no sentido que eu achei que a substância era uma questão de identidade, mas esse também mas numa questão de autorrealização, né? Tornar-se quem você é. De uma forma completa, no caso, ela se torna algo completamente destrutivo que todo mundo tem um pouco, né? Mas elas é tomada muito rapidamente, ao invés de conseguir ter um equilíbrio entre as duas coisas. Mas é isso de autorrealização, que é uma coisa e aí entrando em camadas, que aí eu acho que se assemelha mais, tem a questão do renovar, que é a mesma coisa da substância, porque Nina é uma nova estrela, enquanto Betty era a estrela em decadência. Por quê? Também porque ela era mais velha. Então, é uma coisa. Tem também a nova bailarina, que é Lily, que vem de São Francisco. Então, isso tudo eu achei que era um ponto a mais. E a outra coisa que é a menina mulher. No caso, é a nova versão, que é renovada do Elizabeth Sparkle. Mas aqui, essa mulher infantilizada, né? Uhum. Que não se autorrealiza como mulher. Inclusive, eu vi que tem vários comentários sobre a psicose dessa personagem, que eu não saberia falar, pois não sou psicólogo, psiquiatra ou psicanalista. Mas é algo que um leigo pode ver que ela é uma pessoa completamente reprimida. E eu acho que essa é a ideia central do filme, a autorrealização. E a abordagem é de uma forma trágica, né? A tragédia de que o herói morre no final, não importa o quê. Não importa, é o destino trágico que tentando acertar, você erra. Tem a coisa de Édipo, né? Maior tragédia. Tentando acertar, ele errou. Tentando fugir do destino de matar o pai, ficar com a mãe, ele matou o pai, ficou com a mãe. Então, ela tentou ser perfeita e era para ser perfeita precisava ser o contrário disso. E aí foi. E depois. Ao mesmo tempo que ela consegue, né? De alguma forma. Porque no final ela. Ai, tem que ser em inglês, embrace it. Ela Ela, acolhe.
I felt it. It was perfect. Ela consegue manter as duas coisas, né? É por um curtíssimo período de tempo, que é o tempo da apresentação, mas ela é perfeita por ter conseguido ser controlada, por ter conseguido ser precisa, mas também pelo contrário disso. Uhum. Eu acho que essa coisa da repressão ela é muito forte e foi legal ficar observando como isso está plantado desde sempre, né? Isso e a questão corporal também, que eu acho que no filme está muito presente, mas no roteiro já tem algumas coisas, né? Tipo, logo no começo, depois do sonho, tem o sonho, né, para começar, que é uma coisa que muita gente não gosta, né? Sonho em roteiro, especialmente abrir filme com sonho. E o filme faz isso. E logo depois ela está se alongando, e é muito descrito assim no texto, nessa parte corporal, como ela se alonga. E eu acho que tem a ver com a transformação que vem depois, né? Simbólica e no comportamento dela também. E uma coisa que eu não tinha reparado dessa cena inicial que é legal também é que ela tá contando que teve o sonho e tal, e na minha cabeça, beleza, ela tá contando pra mãe, só que ela tá sozinha na sala, né? E aí no roteiro isso tá reforçado, que não tem ninguém ali, não tem resposta, eu achei isso legal também. E o tempo inteiro todo mundo tá falando coisas, tipo, a instrutora fala que ela tem que relaxar e se soltar. E até nos diálogos, né, algumas coisas, algumas dessas frases sobre se soltar, sobre relaxar, estão em itálico, assim, sobre ela se tornar quem ela é. Tem o lance da mãe também, né, que é uma... que mãe, né? Aliás, tem o quarto, né? O quarto é descrito como sendo super infantil, rosa, a mãe é super controladora. A mãe consola ela de um jeito bizarro, assim, né? Tipo, é porque ela lida com a própria frustração também, né? De não ter conseguido emplacar a própria carreira como bailarina. E aí ela fala umas coisas tipo, ah, não, mas você pode ser tal personagem se você não conseguir tal coisa. Parece a Chiquinha defendendo sua madruga. É, mas você pode ser tal personagem, você não precisa ser a rainha dos cisnes e tal. E aí junta isso com a coisa do quarto infantil, a caixa de música com a bailarina, a repressão da sexualidade dela, né? Tem vários momentos. E um detalhezinho que me pega sempre é que tem alguma coisa que aconteceu no passado, né? Porque tem uma hora que a mãe fala: Ah, você tá se coçando de novo. Então parece uma repetição de um episódio por uma condição dela. E outra coisa que eu acho que conversa com o tema também é sempre a aparição do duplo da Nina, né? Tipo, e no roteiro está bem forte também, e ela sempre se vê, e quando ela se vê, ela tá sempre fazendo alguma coisa, entre aspas, malvada, né? Com ela mesma. É o cisne negro, né? Se tomando conta dentro dela também. E quando toma conta, né? Ela responde o Tomás, ela muda completamente. Mas é legal ver como essa coisa da repressão tá marcada no roteiro inteiro, assim. Isso me chamou muita atenção também. Esses pontos que tu trouxe são pontos também do próprio terror, isso, retornando ao terror corporal. Tem muito de terror corporal nesse filme. Tem a unha que quebra, arranhão no ombro, verme no pé de pet, cutícula que ela arranca um pedaço do dedo praticamente. Ela se machuca, ela virando cisne, ela se deforma. No final, ela tá com todos os dedos do pé juntos. Também o pescoço do cisne que se alonga. Tem todas essas coisas que são desconfortáveis de ver. E, além disso, tem o conceito do doppelganger. Eu não sei falar isso direito. É alemão, mas eu acho que se pronuncia assim. Que é uma coisa que eles entendiam como um mau presságio, que quando o seu outro eu aparece, você morre. E na prática é uma meio metáfora da mudança mesmo. Quando você começa a ver outra forma de si, aquela pessoa do passado para de existir. Você se torna a nova pessoa. E eu acho que esse é o principal ponto do terror do filme, que todo filme tem espelhos, mas no terror, no roteiro ele fala sobre paralisada vendo reflexo, vê uma bailarina igual a ela, a mulher na passarela que é igual a ela se vê em Beth, ou seja, tudo é mais ou menos afastado, ela não tem nenhum tipo de interação. Então, depois disso, ela começa a ver nas pessoas, que é na página 30, na cena 38, ela vê Beth. Então, vai demorando um pouco para a versão Black Swan chegar nela. E tem o desejo sexual pelo diretor, mas a outra que comunica, que era Lily, na verdade. Então, ela começa a se ver em Lily, Lily responde, ou seja, o outro eu começa a responder também. A cena da banheira, volta bêbada, beija Lily, isso tudo. Então, uma loucura, né, menina? Incrível, eu adoro esse filme. Nossa.
Uhum. Então, o duplo dela era só uma sombra, era só um reflexo, e ele vem se aproximando, ele começa a falar, ele começa a aparecer nas pessoas próximas, ele começa a aparecer no toque da outra pessoa, e aí ela briga com ela mesma. No final, ela vem a óbito. E isso tudo gera terror psicológico. Ah, uma coisa que o filme não tem é que no início ela rouba o batom, mas ela rouba mais coisas, né? E aí no ela rouba o batom, a lixa de unha, brincos. No filme, ela fez a feira. Clapton é Eu ia meio que falar que ela fez a Winona Ryder com a Winona fez a Ryder. Ainhoa para. Tá vendo? Algo a se tratar. A arte imita a vida. E aí no filme, eles tiraram a parte que ela rouba tudo. Só parece que ela pegou batom só. E aí no final, eu achei meio estranho que isso não tá. Mas ela começa a não se reconhecer. Ela rouba o batom, morre de Leroy, ou Leroy, rouba os brincos, chama a Betty de puta, briga, discute, briga com a mãe, aceita droga, transa, ela tira outra menina, joga os ursinhos fora, bate na mãe. Então, começou o filme respondendo assim seu feio, seu bobalhão. E depois ela, de fato, vira uma pessoa muito maldosa. Você falou dessa transformação, e aí eu anotei aqui de algumas coisas que estão no roteiro e não estão no filme, que eu acho que foram boas escolhas, por exemplo, justamente para demorar um pouco para trazer essa coisa da transformação. No filme ela é muito mais calada do que no roteiro, acho que no roteiro ela responde um pouco mais, eu acho que eles diminuíram isso no filme, para ela ser completamente, tipo, submissa ali naquela primeira metade, assim, primeiro terço pelo menos. Tem uma cena no roteiro, logo no começo, quando ela tá praticando em casa, torce o pé, machuca o pé, ela tira a sapatilha e tal. No roteiro, ela bota a sapatilha de volta e faz a dança de novo, até e acerta, né? Ela consegue fazer com o pé machucado. E como é muito no começo, acho que é no primeiro terço do filme isso, eu acho que faz sentido não ter essa cena e ela ainda não conseguir, né? Até porque depois, quando ela vai falar com o professor, eu gosto da ideia de que ela tá mentindo que conseguiu praticar em casa e fazer um movimento completo. E você falou também, quando ela vai visitar a Beth no hospital, no filme ela vê só uma cicatriz muito forte, né? E no roteiro tá a questão dos vermes. E eu acho que tem a ver também, eles não trouxeram os vermes logo para essa primeira metade do filme, também para já não deixar mais impactante quando ela tá no final mais alucinante, assim. E de elementos de terror que você tinha comentado também, o que me chama muita atenção é porque os roteiristas fazem uma coisa que eu particularmente gosto muito, mas isso às vezes deixa o roteiro muito longo. Eu gosto de fazer isso, mas eu tenho dificuldade em reduzir o roteiro. Por exemplo, eles conseguem fazer um roteiro que tem o número de páginas parecido com o número de minutos que o filme tem, mas o que eles fazem é dividir a ação em vários parágrafos diferentes, assim. Eu acho que dá muito clima na hora de ler, eu gosto disso. Eu acho que deixa mais marcado o que que é para aparecer de verdade, mostra que cada movimento é muito importante. E dá para ver muita coisa fiel, né, quando você vê o Cisne Negro, o filme, lendo o roteiro. Eu acho que para terror e suspense esse tipo de coisa funciona muito, mas eu acho que tem que ter um cuidado, assim, pra coisa do tamanho mesmo, assim, pensando em formato, estrutura e tal. E eu gosto como eles escrevem terror também no roteiro, assim, adoro a coisa das pinturas, dos quadros, todos os elementos que são muito bizarros, assim, eu gosto. O body horror eu acho foda, os dedos colados, o pescoço esticando quando a Lily tá enforcando elas, tudo lindo, assim. Assim como tem coisas que estão no filme que não são necessariamente do roteiro, né? Tipo, tem aquela estátua horrorosa no hall do prédio que tem a festa lá que eles participam que não tá no roteiro, eu achei linda aquela estátua, né? Ao mesmo tempo que ela é assustadora e tal. Eu gosto como. Aquela estátua horrorosa no hall. Achei linda aquela estátua. Exato. Porque ela é linda, mas ela é muito assustadora, assim. Eu acho que eles gravam um terror muito bem, assim. Eu acho que o filme tem uma puta atmosfera também, né? Que tá no roteiro, mas tem muita mão da direção também. Mas a gente não tá aqui pra falar de direção. Mas falando de roteiro e tamanho do roteiro, eu não achei ele muito grande. Eu achei que ele condiz bem com o filme. Eu achei que no geral tem pouca divergência entre o roteiro e o filme. E uma coisa que eu achei interessante é justamente essa construção lenta das coisas. O primeiro terço do filme, não vou falar que é um terço, na verdade. Então, a primeira parte do filme
é muito rápida. Então, na página 9, a cena 9 está na página 8, que é o incidente excitante. Então, em menos de 10 minutos, a gente já tem a mudança de vida, porque foi tudo colocado muito rapidamente. Qual é o contexto dela, como ela é infantilizada e tudo mais. O primeiro obstáculo é que ela acha que não é boa o suficiente. E ela consegue resolver isso, foi na cena 12, na página 9. E aí eu achei interessante que a quantidade de cenas por página, porque ela rouba o batom para conversar com. Ela rouba o batom, depois ela vai conversar com o Leroy. E aí, isso, quando ela vai falar com ele, é na página 11, mas a cena é 16. Ou seja, teve 5 cenas a mais do que a numeração da página. E depois isso se regula. E aí, ela consegue muito rapidamente o papel. Então, na página 20, é a cena 25 que ela consegue o papel. Então, tem um monte de coisa que ocorre rapidamente, mas depois disso as coisas vão entrando no tempo delas. Então, o que é que aconteceu da página 20, que é o próximo obstáculo, que é se masturbar, só aparece na página 43. Ou seja, 23 páginas depois para acontecer de fato a superação do obstáculo. Então, ela consegue resolver o primeiro problema. Obviamente, eu estou pegando uma estrutura mais clássica, né? Que não precisa ser assim. Mas só para pensar no ritmo, né, do roteiro, pode parecer que ele vai ser chato, porque a outra coisa que ela vai resolver é na página 70, e depois, né, na página 43. E aí fica paralelo. Cena 43, página 43. Depois disso, é só na página 71. Cena 72, página 71, que ela se masturba pensando em Lily e goza, né? Porque antes ela tinha tentado, mas não tinha conseguido, que foi o primeiro obstáculo. E depois disso, a crise, né? Obviamente, eu estou pulando um monte de coisas da estrutura tradicional, porque teria mais coisas, mais detalhes. Mas aí, na página 84, ela vira o Black Swan. Ah, isso eu achei estranho. Eu acho que ela virou o Black Swan antes de entrar no palco. Ela tinha virado um Black Swan no ensaio. Enfim. E aí, só depois disso, nós temos o clímax, que é lá para realmente as 10 últimas páginas. Ou seja, o ritmo, ele não se dá pela quantidade de acontecimentos apenas, né? Considerando que é terror, eu acho que a ambientação e a complexidade daqueles personagens é muito forte para você desconsiderar como tão potente quanto uma ação. Então, vê-la roubando alguma coisa, a apuração dramática e andamento dos eventos, né? Porque, obviamente, o mundo não pula. Acabou a página 20 e, de repente, estamos na 43. Não, acontece um monte de coisa que não são necessariamente uma superação de algo, mas de conhecimento dessa personagem, conhecimento do contexto, e que tudo isso é muito importante para o andamento do filme. Em nenhum momento ele é chato, ele é perto de ser chato. Que a gente estava conversando antes de gravar sobre filmes que têm muita conversa. E eu acho que cada um faz o filme que quer. Mas não, Cada um eu faz acho o que filme que quer, mas. aquele, aquela pessoa que não vai ser, não sou racista, mas aí fala um absurdo. Não sou homofóbico e fala, mas fala coisa mais homofóbica. O que eu acho que quando alguém não se baseia na ação dramática, ela precisa ter um personagem e um contexto incrivelmente forte. O contexto do teatro ali, ele é muito separado da maioria da vida da maioria das pessoas. E o personagem em si, a mãe estranhona, a filha estranhona, todo mundo ali com aquela pressão, isso também torna personagens muito interessantes de se ver. E além das alucinações, que tem cena que é só para ela ficar doida, doida. Então, realmente não precisa de ação o tempo todo se você tem essa série de outras coisas que são muito bem construídas. Eu acho que uma coisa que eu concordo muito é que é muito bom de estrutura, eu acho, essa história, porque no sentido de acompanhar os passos da Nina, né? Eu acho que você falou de estrutura clássica, eu acho que segue mesmo, porque se você pega
Eu fiquei pensando muito em Jornada do Herói, Promessa da Virgem. Acho que mesmo sua Jornada do Herói tem como encaixar, assim, mesmo que seja uma tragédia, né? Acho que você consegue encaixar, assim, você tem muitos passos certinhos do que ela tá vivendo, né? O convite dela para esse mundo novo, ela tentando se adaptar, as coisas bizarras começando a acontecer, obstáculo, fundo do poço, a busca pela perfeição, a conquista, né, dessa perfeição no final de alguma forma. Eu acho que é muito bem estruturado, assim. Eu acho que toda cena leva a alguma coisa da próxima cena, assim. E como é só a Nina, eu acho que também, não que fique mais fácil, mas eu acho que fica mais claro isso acontecendo, né? Porque a gente tá acompanhando a Nina o tempo inteiro, é só ela, né? A gente não vê os outros personagens fazendo alguma coisa sem ela estar presente. E eu acho que isso fica muito forte no filme. E aí outras coisas que eu acho interessantes também é como ele traça um paralelo com a história do balé, né, do Lago dos Cisnes. Ele até bota em alguns momentos no roteiro, ele deixa isso de forma bem marcada, assim, né, tipo, que ela é o cisne se transformando. A gente vê isso na tela, mas a gente entende também como paralelo na história que ela tá vivendo, né, e se essa condição dela, se essa crise que ela tá passando, como tá relacionado ao que ela tá vivendo no balé, mistura tudo e aí fica essa confusão linda no final. E outra coisa que eu achei bem interessante na escrita, e é uma coisa que a gente falou nos outros episódios, eu acho que esse roteiro ele não entra muito naquilo do que não é filmado, né? Os outros que a gente leu fala muito de sentimento, vai por um caminho mais literário às vezes, uma coisa mais do que o personagem está pensando ou sentindo, que às vezes dá para puxar para ser alguma coisa que de repente isso é importante para o diretor pensar tal coisa, para o ator pensar tal coisa. E eu acho que o roteiro do Cisne Negro ele é muito direto, assim, ele não faz essas. Ele não entra muito na cabeça da Nina nesse sentido, né? De tipo. Eu lembro de uma frase que você até marcou no da Substância, que era o mundo não a vê mais como via antes, né? Era uma coisa bem abstrata, assim, entre aspas, e no roteiro do Cisne Negro não tem isso. É tudo muito direto, mas eu acho que é muito bem escrito e passa a mensagem que tem que passar mesmo assim, né? Então, para quem não gosta de fazer essas coisas mais literárias assim no roteiro, eu acho que é uma boa referência também. E a coisa da dança também, né? Tem uns momentos que ele descreve mais. Acho que, obviamente, quando vai para o filme tem um trabalho muito maior, né? De equipe, de dança, de coordenar, ensaiar e tal. Mas tem os momentos mais genéricos também, que eu acho interessante. Eu já citei a Shonda Rhimes aqui, a masterclass dela, e quando ela fala que quando ela escrevia Grey's Anatomy, quando ela não tinha noção do que ela ia fazer, questão médica e tal, o que colocar, no roteiro ela escrevia medical, 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 e aí depois que passava para os consultores e tal, eles botavam quem que tinha que ser dito, assim. Achei interessante isso também. E voltando rapidinho para esse paralelo do Lago dos Cisnes, eu acho que é perfeito, né? Tipo, ela, a Nina, o instrutor, que é, que é o cara que joga maldição, né? Praticamente. E eu fiquei pensando se essa maldição não é justamente quando ele fala para ela se masturbar, né? Porque talvez seja. Porque é quando ela começa a ter esse contato com a sexualidade, com o que é tão central no que é reprimido nela, assim. Fiquei pensando nisso. Se o símbolo do instrutor lá, do Tomás, ele não é isso. Beth, I'm so sorry to hear you're leaving the company. What'd you do to get this role? He always said you were such a frigid little girl. What did you do to make him change his mind? Did you suck his cock? Not all of us have to. You fucking whore. E você falou dos personagens, né? Acho que conversa com esse lance da estrutura, acho que os personagens são muito bem marcados, né? O que cada um é. Eu acho que todos os personagens são muito bem apresentados, assim, todo mundo é muito único, assim. Eu fiquei observando o Tomás. Ele, ao mesmo tempo que ele é sedutor, quando ele chega, né, na primeira cena que ele chega, a mulher que tá instruindo as bailarinas tá até no roteiro isso, né? Tipo, até ela sorri quando ele fala com ela. Tipo, ele é uma pessoa que deixa as pessoas desconcertadas. Ao mesmo tempo, a gente não sabe nada sobre ele só fala sobre trabalho e pede o que ele quer. E ele, ao mesmo tempo, é super sedutor, assim. E aquele sorriso. E aí dá pra botar muito na conta do Vicente Cassel também, né? Quando ela beija ele no final e ele dá aquele sorriso, assim, ele tá completamente desconcertado, assim, é fantástico. Eu acho que ele e a Natalie Portman, assim, tão incríveis no filme, porque a Nina,
ela é super contida, né? Ao mesmo tempo que ela tem que passar muita coisa. Eu acho que ler o roteiro deixa muito mais forte o trabalho dela como atriz, assim, porque tem coisa que é pedido no roteiro que parece super difícil e que ela faz no filme, assim, tipo, e é muito impressionante. E aí eu anotei algumas coisas, assim, de fala também, que são muito boas, né? Tipo, da Nina. No começo ela já tá falando disso de ser perfeita, né? Ela fala, eu também posso ser o cisne negro, eu posso ser perfeita. Eu gosto muito como ele apresenta os personagens, quando ele descreve aquelas duas amigas da. Duas amigas não, né? Dos dois colegas bailarinas, no roteiro tá a maliciosa Verônica e a russa Galina. Tipo, ela é russa, sabe? Muito bom. Personalidade. Russa. Personalidade russa, exato. Ela respondendo, quem é você? Eu sou bailarina. Não, anjo, seu nome. Ah, É, sim, menina. Oi. eu acho que a Beth é muito interessante também, porque eu acho que ela é muito descrita através dos outros, né? A gente sabe dela pelo que os outros falam dela. E sempre que ela aparece, ela tá assustadíssima, né? Tipo, você tá chupando ele, né? E a Winona também tá maravilhosa nesse filme. O nome é ótimo, né? E eu gosto como ele marca a presença da Beth e o que as pessoas acham da Beth sem ela estar lá. Até quando ele descreve o camarim, quando a Nina vai entrar no camarim, ele descreve, o camarim é amplo, confortável. E a presença da Beth está em todo lugar. É muito forte a presença dela, mesmo sendo uma personagem que aparece super pouco, né? E eu gosto muito de como a Winona entrega também. A mãe, já citei, que eu acho maravilhosa também. Tem uma história de que chegaram a cogitar a Meryl Streep para fazer a mãe, mas eu acho que ia roubar muito a atenção. Eu acho que foi bom que foi a Barbara Hershey. Tem o Andrew, né, que é um dos caras da boate, é o Sebastian Stan, não lembrava. Também não. Amo de paixão. O pessoal fala muito da Natalie Portman com razão, mas eu acho que a Mila Kunis também tá espetacular nesse filme. Tá sumida. Beijo, Mila É Kunis. verdade, Ela verdade. morreu. Ela Agora, morreu. eu acho que ela tá incrível. Eu acho que no roteiro é escrito como essa pessoa sedutora, sexy, hipnotizante. Eu acho que ela tá assim no filme. Eu acho a Mila Kunis incrível nesse filme. E eu amo muito uma fala dela quando ela interrompe a Nina ensaiando, que é uma ótima cena também. Tomás pergunta se ela quer se alongar, alguma coisa do tipo. Ela responde, I'm good. Que tipo, tem um puta duplo sentido, né, na frase. É perfeito, assim, acho que descreve muito a personagem e eu acho que a Mila Kunis tá incrível no filme. Eu gosto muito dos personagens no filme, como eles são apresentados. Acho que eles são bem. Eles são uma coisa só, eu acho, mas eu acho que é muito bem marcado, muito bem feito, junto com o elenco que é incrível. As três bailarinas, cada uma delas é uma versão daquilo que se pensa de perfeição, né? Uma que liga muito, a outra que diz que... E ela acha que... Nina liga muito para a perfeição. Ela acha que Beth é perfeita e Beth diz sou nada. A outra não tá nem aí para... Mila Kunis, Lily, não tá nem aí para perfeição. Então, sim, são três espectros aí e as figuras de autoridade, que são a mãe e o diretor. A mãe quer o controle e o diretor é justamente o contrário. Diz para ela se descontrolar o tempo todo. E eu gosto muito de trama, mas aqui eu acho que é um filme realmente completo, porque não é qualquer um na trama. São aqueles personagens específicos, muito bons, que estão ali na trama. Então, é um trabalho, eu acho que fãs desses três queridos que escreveram o roteiro, que veio de um argumento, eu sempre acho que argumento não vai me levar a lugar nenhum, mas ao que tudo indica, nos Estados Unidos leva, que um dos roteiristas foi acreditado como uma pessoa responsável pelo argumento. Argumento dele, André, eu acho, e roteiro dele e mais outras duas pessoas. Isso. Uma coisa que eu achei muito boa de recurso do roteiro, ele enquanto formato, primeiro que a gente não viu nenhum tipo de organização de câmera, né? Tava indicação de câmera, tava tudo definido só pela descrição de imagem e som, sem dizer a partir de qual ponto de vista isso seria visto. Uma coisa que eu achei legal, que eu sempre tive dúvida, é uma coisa bem pequena, mas que eu achei legal e que eu tinha dúvida antes, é do cena de buchicho, cena de tipo, você pega palavras que as pessoas estão falando ao redor, Ah, só que sim. aí eu ficava, tá, mas eu vou abrir um personagem para falar isso. E ele coloca na fala da ação, na cena 24,
ele coloca nas linhas de ação a fala das pessoas entre aspas. Então ele é quando sai o resultado do, Sim, do sim. de quem vai ser se Slay Swan Queen. E aí fica, não sei o quê, saiu, vamos ver. Eu sempre achei um desperdício de espaço escrever isso como se fosse um personagem, uma pessoa aleatória, que qualquer pessoa pode falar. Uma coisa também que eu acho que só é relevante em pontos muito específicos é nome de personagem. Eu sou, se não, às vezes só a função funciona. E aqui eu acho que isso me deu um alívio no meu coração, porque se ele não for o antagonista, às vezes nem isso, mas se ele não tiver uma característica muito específica, acho que nem precisa de nome. Colocar ali, amigo chato. Coitada da atriz que fez a russa, né? Galinha, a outra que fez a maliciosa, esqueci o nome. Para essas pessoas que vão aparecer, dar um close na cara dela, sabe? Tudo bem, coloca o nome na coitada, para não ser solista número 3. Mas, no geral, eu sou bem econômico com nomes, assim. Se eu não vou colocar João, uma coisa que, se eu quiser usar esse nome depois, e ele já estiver nesse roteiro. Esse recurso, esse roteiro me tirou uma dúvida com esse recurso do bochicho da multidão. Eu reparei nisso também. Eu também não gosto de abrir, tipo, colega um, colega 2. Tipo, se for para esse tipo de coisa, eu acho que funciona bem também no que tá escrito. E eu acho que é legal uma coisa que ele faz também, que ao mesmo tempo ele consegue criar suspense, né? Porque, por exemplo, quando a Lily chega, ela é New Girl, né? Só quando falam o nome dela que ela vira Lily no roteiro. E você estava falando, eu fiquei pensando, eu acho que pode ter a ver com o fato deles saberem que não eram eles que iam dirigir, né? Tipo, então eles não iam ficar colocando tanta instrução, tanta indicação como foi nos outros que a gente leu. Isso, ou eles sabem que o Aronofsky pode ser meio difícil de lidar e aí quiseram não se meter tanto em coisas que talvez caíssem mais pro lado de direção. Mas eu acho que tem muito a ver com o fato deles não dirigirem, assim. Eu gosto também de como eles indicam o que está sendo mostrado, ao mesmo tempo que eles não ficam super dirigindo, né, a cena no roteiro. Eu acho que precisa ter o roteiro muito bem desenhado na cabeça. Então, quando você pensa na ação de uma forma muito específica, eu acho que as outras pessoas vão ver igual a você. Se a parte do pé, que ele descreve o pé dela, ele não precisava colocar uma câmera para o pé, né? Porque era óbvio que ia, né? Então, eu acho É, se ele que está ele. descrevendo o pé, é porque. Exato. é. Então, eu acho que é um nível de desenvolvimento do próprio roteiro que, se você sabe exatamente o que você quer, a outra pessoa vai ver e vai fazer o que você imaginou. Pode não fazer exatamente igual, pode tirar outras liberdades, mas eu acho que esse é o nosso trabalho, né, como roteirista. É constru faz e isso que eu acho mais legal, porque o romance ele termina no leitor, mas o roteiro e a dramaturgia de uma forma geral, não termina no leitor, ela ainda vai passar pelos atores, ela ainda vai passar pelos diretores, pela produção, pelo diretor de arte, pela fotografia, não sei o quê. Vai para muita gente ainda para aí depois que se gravar, quer dizer. Então, a gente tem que construir esse roteiro com muita atenção no que de fato você quer falar, né? Eu acho que se você já é o diretor, como outros filmes que a gente viu, que leu o roteiro do diretor que escreveu, então meio que foda-se, tá tudo bem. Porque ele coloca outras indicações Uhum. mais específicas. Mas, no geral, eu vi que não precisa, né? Com esse daqui foi a confirmação máxima de que não precisa. E eu acho que volta para um lance também de incluir mais o roteirista em outras etapas, né? Então, tipo, porque se o roteirista faz roteiro e para e não se envolve na produção, por exemplo, é muito fácil virar qualquer coisa, essa coisa é muito fácil dar errado. É muito, como você falou,
passa por tanta gente depois que muita coisa pode dar errado, desde, sei lá, cenário que você não imaginou daquela forma, beleza que você poderia ter descrito melhor, não sei. Mas o ator que não entende a forma como a intenção que você colocou no diálogo, o diretor que não entende o que você queria mostrar naquela cena. Então, acho que é importante também isso da presença do roteirista em outras etapas para continuar essa conversa, né, para passar a ideia. E eu acho que é difícil mesmo. E aí eu queria falar outra coisa também que eu achei interessante no roteiro, em relação a diálogo, por exemplo, e que ele usa muito o itálico, né, para marcar, eu acho que funciona muito. E para umas cenas específicas, assim, né, tipo, quando fala, por exemplo, Sweet Girl, né, é o seu momento, então todas essas coisas são muito marcadas. E eu amo muito uma cena durante a festa que a Nina tá no banheiro arrancando pele do dedo, sei lá qual é a bizarrice que tá acontecendo com ela. E aí a Lily entra e ela fala: Nossa, você conseguiu o papel, você tá enlouquecendo, né? Tipo, e ela fala: Tô, e tipo, é o filme, sabe? Tipo, eu acho muito boa sacada essa cena. E outra coisa, ao mesmo tempo, eu reparei que tem muita cena que não tem diálogo, né? E é muito bonito de ver isso também. Tem muito pouca rubrica de intenção no que os personagens vão falar, e tem muitas cenas sem diálogo, assim. E no filme também, né? Isso projetado no filme, obviamente. Mas eu achei legal, observar isso. E aí, uma coisa que eu gosto muito, e outra coisa que eu não gosto, coisa que eu gosto tem algumas cenas que tem no filme, e que no roteiro tem de uma forma um pouquinho diferente, que são aquelas outras mulheres, instrutoras e tal, mexendo no corpo da Nina, tipo, alongando, e aí mexe na costela dela. Eu acho essas cenas lindas, assim, porque tem a ver com o corpo, tem a ver com transformação. E no roteiro não parece que vai ser feito da forma como é feito no filme. Eu acho que são cenas que funcionam demais. E ao mesmo tempo, eu acho que tem umas coisas que são muito. Não sei se faz sentido para você também. Mas que dá para entender que são três homens escrevendo, assim, tipo, elas estão no na boate, e aí a Lily puxa uma sexy shirt da camisa. Tipo, o que que é uma sexy shirt, né? Tipo, mas é detalhes, assim, mas eu gosto bastante do filme. And then you just took off in the morning. In the morning? Yeah, you slept over. No. Unless your name is Tom and you got a dick. What we what, Nina? What? Did you have some sort of Leslie wet dream about me? Stop. Oh my god. Oh my god! You did! You fantasized about me! Shut up. Was I good? Por mim, eu partiria aqui para cenas favoritas, que eu anotei umas 15, assim, mas a gente pode. Poxa, deixa eu pensar. Qual é o teu? Aí eu. Tá, eu vou deixar a minha favorita por último, mas eu vou dar highlights aqui. Adoro ela na página 10 aqui, que eu anotei o teste com o Vincent, ela tá. Com o Vincent Cassel, o Vincent, com o Tomar. A cena que ela tá girando, assim, eu acho que é boa. Eu amo a cena da boate no filme, eu acho que pra mim é referência, assim, até pra coisa que eu escrevo e tal, eu adoro aquela cena da boate. Uma coisa que você falou também é a cena das bailarinas descobrindo do acidente da Beth. Não tem diálogo também, e tem muito a Nina reagindo ao que tá acontecendo. No roteiro também tá bem escrita essa cena. Quando ela volta da boate com a Lily, o filme dá essa impressão de que a Lily não tá ali realmente, né? Tem uma coisa de espelho, do jeito que ela se mexe, ela não tá ali realmente também. E no roteiro, ela briga com a mãe, ela vai pro quarto e bate a porta, ela nem menciona a Lily. Tipo, no filme ela ainda aparece puxando a Lily. E no roteiro não, achei isso interessante. Na cena de sexo das duas também, eu não notava no filme que eram lírios que se transformavam nas asas. Para mim eram só tatuagem de asa direto. E no filme eu consegui ver agora no roteiro ele descreve isso. E aí no filme deu pra ver realmente que são as flores se transformando nas asas. Amo ali, desde que ela chega em casa e já tá completamente assombrada, assim, que ela vê quadros se mexendo, bate na mãe, e aí vai pra apresentação. Eu adoro o final inteiro, assim. Acho que é linda de ler, é linda de acompanhar no filme, é bem fiel, né? E minha cena favorita, que eu lembro que eu até chorei no cinema junto. É quando ela Oh, descobre. Ó, que filme lindo, né? De chorar. Quando ela descobre que a Lily tá viva e ela puxa o vidro de dentro da barriga dela. Eu fico, nossa, é muito boa essa cena. E aí é uma coisa que a gente não fala aqui porque não é do roteiro, mas dá pra passar horas também falando da trilha sonora, né? Que o filme é todo ritmado pela trilha sonora, que é linda também, adaptada do próprio balé. É lindo ver como a cena é casada com a trilha sonora do balé. Tudo é o Lago dos Cisnes, né? Então
enfim, fica esse destaque aí pra trilha sonora também. Mas essa cena do vidro antes da cena final, pra mim, é boa demais. Eu fico pensando nas cenas de clímax, né? As cenas de clímax que ela se transforma no cisne negro, mas eu estou tentando pensar na minha memória de ler o roteiro, mas eu acho que como eu vi o filme depois de ler o roteiro, eu tô indo para aquilo que tem muita contribuição da atriz, né? Então, uma coisa é você ler aquela transformação e outra coisa é você vê Netflix falando assim, ó, quase assim, desculpa, desculpinha. E no final, ela, como cisne negro, ela não fala nada, né? Ela só chega e arrasa e é outra pessoa completamente diferente. Então, ler isso é diferente de ver, né? Eu acho que é uma cena. Eu vou tentar ir pelo choque do roteiro, que é quando ela descobre que Lily tá. Que, quando Lily bate na porta, um momento antes de tirar o negócio. Você olha para a cara dela e pensa: o que é que está acontecendo? Na verdade, quando você lê a cena, você pensa: ué, o que é que está acontecendo? Porque meio que poderia ir sim pro lado do assassinato, né? Mas acabou que então eu vou pela surpresa desse momento. Você gostou mais do filme ou do roteiro? Ou de ambos? É, ambos, mas é porque o que eu acho que me pega mais é que, tipo, podia dar muito errado, né? Tipo, no roteiro você lê a cena dela, a cena quando ela começa a assumir o cisne negro mesmo, já no espetáculo final. Que ela sente as penas crescendo nela e vai rodando no palco, e aí abre as asas, e aí depois ela não tem mais asas. Tipo, isso podia dar muito errado na mão de pessoas erradas, assim. E eu acho que funciona muito, eu acho que ambos, assim, mas é com destaque pra isso de tipo, que é um roteiro que podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito errado. Acho que eu concordo. Eu acho que o filme é muito bom porque soube entender, todo mundo soube entender o roteiro. E o roteiro é muito bom porque soube guiar, o, soube ser explícito pro filme. Eu acho que é um roteiro a três mãos, né? Eu acho Uhum. que eu fico me perguntando, eu queria ver a reunião dos três, assim, para saber, foi isso que vocês imaginaram? Foi exatamente isso que estava na cabeça. Exatamente nunca vai ser, né? Aham. Porque depende de qual vai ser o teatro, depende da vivência deles, do local, né? Então, será que eles sempre entravam no teatro daquele tamanho? Então, fica difícil construir imagens. Dá para saber que tem um corredor, dá para saber que tem um camarim, mas como vai ser esse corredor e esse camarim nunca vai ser igual. Mas eu acho que houve essa sinergia incrível que transformou um ótimo roteiro no ótimo filme. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de Aronofsky problemático, mas leria outras coisas dele. Eu leria Mãe, por exemplo, que eu tenho muita curiosidade para ler o roteiro de Ah, Mãe. mano. Podemos deixar na nossa lista. A Bíblia você não quer ler, mas Ah, serve, é a mesma coisa, né? Ele falou, tem um papo, né? Ele meteu, ele fez uma. Ele deu uma de Lady Gaga, falou que escreveu o roteiro de Mãe em, sei lá, 2 semanas. Tem uma história dessa. É, em 2 semanas. alguma coisa assim, ou menos. Eu acho que foi menos. Mas enfim. Sigam o Plotcast Roteiro nas redes sociais. Agora a gente sabe nosso arroba já. Instagram, YouTube, TikTok. Eu sou Igor Pinheiro, Igor PPS, nas redes sociais, Letterboxd, Blue Sky e Instagram. Eu sou Colom, COLOM, 3 vezes. No Instagram, no TikTok e no Letterboxd também. Até semana que vem. Beijo. E Let's go get some help. Go get some help. What did you do? What did you do? I felt it. What? Perfect. It was perfect.